Aos amados irmãos que estão vendo essa pregação, esse vídeo, que a graça e a paz de nosso Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Bom, nosso estudo de hoje é sobre os fariseus modernos. E vamos estudar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre os fariseus, saduceus, escribas, doutores e intérpretes da lei na época de Jesus. E vamos fazer uma reflexão de como hoje muitos cristãos e líderes religiosos agem da mesma forma que eles. Então vamos começar nosso estudo agora. Primeiro, raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10 diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que irá vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então aqui percebemos que os fariseus e saduceus tinham um pequeno problema aqui, panelinha, o grupinho. Deus condena isso. Segunda coisa, eles não eram pessoas com frutos dignos de arrependimento. Eles pecavam, pediam perdão para Deus, mas não tinham um real arrependimento. Vamos abrir agora em Provérbios, capítulo 6, versículo 12 a 19, e vamos ver algumas características dessas pessoas. Diz assim: o homem de Belial. Bom, Belial na Bíblia é um sinônimo de Baal, é um sinônimo de adversário, inimigo, Satanás e diabo. E assim como a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8 a 10, separa os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, na Bíblia, a pessoa que é chamada de raça de víbora, o pai delas é o diabo. E essa aqui são algumas características dessas pessoas. Vamos aprender. Os homens são vis, e que andam com perversidade na boca, acenam com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então, todas essas características fazem parte daqueles que são chamados de raça de víboras. Nosso segundo ponto, tradições. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 3, inicialmente diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Imagina essa pergunta sendo feita hoje para Jesus, de um líder religioso ou de uma pessoa que frequenta qualquer denominação religiosa cristã. Jesus, por que você não obedece à lei da nossa igreja? Jesus, por que você não guarda nossos dogmas? Por que você não segue a nossa doutrina? Imagina Jesus escutar isso. E no versículo 3, Jesus responde com uma pergunta. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Imagina Jesus respondendo para essa mesma pessoa desse jeito: Por que você obedece mais o que você ouve na igreja do que a Bíblia? Por que você obedece mais o pastor do que a palavra de Deus? Por que você não guarda o mandamento? Por quê? Imagina Jesus respondendo isso. E, infelizmente, muitas igrejas, denominações religiosas, têm pregado errado, dizendo que Jesus aboliu a lei. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim, o próprio Jesus dizendo: Não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, mas vim para cumprir. Então Jesus deixa bem claro que ele não aboliu a lei. Ele veio obedecer, ele veio cumprir. Vamos continuar aqui. E Jesus, em Mateus 15, ainda dá um exemplo das ações dos fariseus. Mateus capítulo 15, versículo 4 a 6 diz assim: Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Você perceba que Jesus Cristo,
com a palavra de Deus nesse momento, ele está nos ensinando que ele começou o exemplo com um mandamento. Perceba como o mandamento é importante. E quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vocês ensinam, se alguém maldisser a seu pai ou sua mãe, dando uma oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Muitas vezes temos invalidado a palavra de Deus por causa das regras da igreja, por causa das regras da religião, e isso é errado. E olha o que a Bíblia fala sobre o perigo disso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, não entende nada, mas tem mania de por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então nós percebemos aqui que muitos cristãos seguem líderes religiosos que não têm a verdade. Eles não têm. E vamos perceber isso no próximo tema, falso evangelho. Mateus capítulo 15, versículo 7 a 11 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre esse versículo. Como assim? Jesus está dizendo que pode comer qualquer coisa, mas Jesus não está falando de alimento. O contexto de Mateus 15 é sobre tradição e falso evangelho. O que Jesus está nos ensinando? O que salva vocês e o que tira vocês da salvação, a prioridade não é alimento, é o que você anda escutando. Tome muito cuidado com o que você anda escutando, tome muito cuidado da doutrina que você está ouvindo. Porque a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, olha o que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Muitos cristãos acham que estão seguindo a Deus, servindo a Deus, mas estão seguindo doutrinas e ensinos de demônios. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas pelos dogmas das igrejas, pelos dogmas das religiões, mas não estão abrindo a Bíblia para saber se isso é a vontade de Deus ou não. E olha o alerta que Paulo fala para Timóteo da importância de seguir a Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, se eu, Leone, me esforço para levar para você o verdadeiro evangelho, a Bíblia, a única regra de fé da nossa vida, e que eu tiro da minha vida todos os dogmas de religião, se eu realmente faço isso, que eu mostro para você que eu faço, você que me segue será salvo. Mas se uma pessoa, um líder religioso, ele não se importa com a doutrina, ele não cuida do bom testemunho, e ele ensina a Bíblia, ele e quem escuta ele irão se perder. Vamos falar agora sobre os salvos e não salvos. Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32 diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que significa isso? Muitos cristãos se acham tão santos, tão melhores que os outros, eles não falam com outras pessoas. Eles fazem acepção de pessoas, e isso é pecado. Não se pode fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. E muitos líderes religiosos,
Muitos cristãos, independente da denominação, eles fazem acepção de pessoas. Olha, não vou falar com aquele porque ele é pecador, não falo com ele porque ele fuma, não falo com ele porque ele bebe, não falo porque ele usa droga, não falo com ele porque ele é homossexual, eu não falo com ele por causa disso, não falo com ele por causa disso. Se acha melhor, se acha o santo, e isso é perigoso. Por quê? A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que se diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então precisamos tomar muito cuidado com a soberba. A soberba não é de Deus, e se nós formos soberbos, vamos perder a salvação. Vamos falar agora sobre um tema também interessante, sobre o sábado. João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 10 até o versículo 18. Vamos entender essa colocação que está escrito aqui, que muitas pessoas pegam esse contexto, acabam ensinando errado as pessoas, e isso é muito perigoso. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito se pôs a andar, e aquele dia era sábado. Percebemos aqui que Jesus fez uma cura no sábado. E quando as pessoas leem esse contexto, eles pregam equivocadamente, erroneamente, dizendo que Jesus trabalhou no sábado. Vamos continuar lendo o contexto e vamos abrir o mandamento da guarda do sábado e ver realmente o que aconteceu. E ele continua: por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar leito. Meus irmãos, onde é que na Bíblia está dizendo que é pecado carregar leito no sábado? Lembra das tradições? Lembra dos falsos ensinos? O judeu nessa época, ele tinha tanto falso ensino em cima dos mandamentos de Deus, que eles acabavam pregando e ensinando errado. A Bíblia não diz que é pecado no sábado carregar leito, mas para eles era. E ele continua: ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então percebemos aqui que para Jesus não era pecado levar um leito no sábado. Para Jesus não era pecado curar no sábado, porque Jesus é o Filho de Deus. Se fosse pecado, Jesus nunca faria, porque Jesus é santo, nunca pecou. Vamos continuar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos entender. Eu no sábado eu faço trabalho. Sim, eu visito as pessoas necessitadas. Se necessário, eu compro uma cesta básica para um pobre. Eu compro remédio para aquele que precisa. Eu saio na rua, ensino a Bíblia. Eu prego na igreja de vez em quando. Então, meu trabalho missionário tem que acontecer no sábado. O trabalho de Jesus aqui era missionário. Vamos compreender melhor? Vamos abrir Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, que é o 4º mandamento, diz assim: lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Perceba que como ele inclui o animal e o servo, o que é o servo? A empregada. A empregada, você que tem empregada, você paga a empregada para ela limpar a casa. Entende que esse trabalho não é o missionário,
Eu sou professor. Então eu trabalho como professor. Então no sábado eu não dou aula. Eu não dou aula de matemática. Entende a diferença? Vamos continuar. João capítulo 10, versículo 23. Muitos fariseus acusaram Jesus de ser Deus. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. João capítulo 10, versículo 23 a 38. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Eu já te disse, eu já vos disse, e não acreditaste. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não acrediteis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai que deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para tirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejas? Respondeu os judeus: Não é por obra que vamos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Perceba que Jesus sempre colocou o Pai como Pai. Olha, Ele é meu Pai, eu sou filho. Ele é meu Pai, eu sou filho. Ele é meu Pai, eu sou filho. E eles pegam as pedras e dizem: Olha, nós vamos te apedrejar. Jesus: Espera aí, mas por quê? Por que vocês vão me apedrejar? Eu estou curando. E eles respondem: Mas não é pela cura, porque você se autodenomina Deus. Perceba que Jesus nunca se denominou como Deus. Vamos entender o contexto. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Então, olha o que Jesus está dizendo: todo aquele que tem a chance, a honra de receber a palavra de Deus, de receber a Escritura, é chamado de Deus. Olha que honra! Então, Jesus está dizendo o seguinte aqui, olha só, versículo 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, eu sou filho de Deus? Jesus nunca se declarou Deus. Ele se declarou filho de Deus. E ele continua: Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes nas obras, pois que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então você percebe a harmonia que tinha entre o Pai e o Filho. E aqui diz, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuam eles, quem dizeis que eu sou? Jesus chamou os discípulos e falou o seguinte: Olha, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Elias, João Batista e alguns dos profetas. Tá, e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? Mateus 16. Respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o versículo 17: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então percebemos que o Pai que está nos céus revelou aos apóstolos que Jesus é o Filho de Deus. Assim como o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo, e que não há senão um só Deus. Versículo 6: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E nossa última parte do estudo é sobre injúria, difamação e calúnia. Em Lucas, capítulo 22,
versículo 66 a 71 diz assim: Logo que amanheceu, reuniram-se a assembleia dos anciãos do povo, todos os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas não acrediteis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram a todos: Logo tu és o Filho de Deus? Ele respondeu: Vós disseis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da nossa própria boca, da sua própria boca. Olha o que aconteceu. Eles escutaram uma coisa e deturparam. Quantos irmãos na igreja escutam algo? Quantas pessoas escutam algo e deturpam e levam essa informação sendo falsa? E olha o que a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda a sorte de maledicências. Então, que possamos ter aprendido hoje que existem muitos fariseus modernos em todas as denominações cristãs e religiões cristãs do mundo, e que nós possamos, acima de tudo, não guardar os dogmas da igreja ou as regras da religião, mas sim viver o que está escrito. Que Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo aos amados irmãos. Um abraço.